eu tenho que substituir uma farinha de estrutura por outra farinha de estrutura. Não queiram substituir uma farinha de estrutura por uma farinha de liga, por uma farinha proteica, né? Por quê? Porque vai ter prejuízo no resultado final. Se eu tiro a farinha de estrutura e coloco uma farinha de liga, um polvilho doce, eu não tenho estrutura para massa. Minha massa vai crescer por causa do fermento, eu não tenho suporte, minha massa vai colapsar. Então é muito importante. Substituição sempre dentro do mesmo grupo. Por isso a importância de vocês conhecerem os ingredientes, conhecerem as farinhas, principalmente as que vocês mais utilizam, para vocês fazerem substituições conscientes e não perderem as suas receitas, tá? E aí o ideal aqui, como a gente trabalha com um grande número de farinhas, né, proteicas de estrutura, e essas farinhas deixam sabor residual e alteram o resultado final ali, o ideal é você fazer o mix do mix, ou seja, eu combino farinhas dentro do grupo de estrutura e eu pego esse grupo de estrutura e combino com as outras farinhas dos outros grupos. Então, eu separei um exemplo para fazer para vocês. Eu posso usar farinha de arroz branco, trigo sarraceno e grão de bico, por exemplo, com a minha farinha de estrutura. Então, aqui eu tenho 3 farinhas dentro da minha farinha de estrutura, tá? Meu mix precisa de estrutura, liga e maciez. Então, na estrutura eu tenho 3 farinhas, arroz branco, trigo sarraceno e grão de bico. Aí eu vou combinar esse meu mini mix, né, de estrutura com os outros 2 grupos, liga e maciez, tá? Isso é muito importante. Eu posso usar só uma farinha de estrutura? Pode. Tenho muitas receitas que eu só uso uma farinha de estrutura. Farinha de arroz, né, principalmente. Então, você pode, sim, usar só uma farinha de estrutura. Mas quando você está fazendo, por exemplo, pães, né, nos bolos, uma farinha de estrutura ali é bem legal. Agora, nos pães, o ideal é você combinar 2 ou mais farinhas de estrutura para você ter um resultado final mais macio e mais úmido. Porque ali nos pães, a gente vai ter menos umidade, né? Porque a gente põe menos líquidos na receita, a gente deixa a massa mais pastosa e a gente coloca uma grande quantidade de farinhas. Então, a gente precisa sempre ter equilíbrio ali entre a quantidade e os tipos de farinhas e também entre a quantidade e os de líquidos que a gente usa na receita, tá bom? Então, tendo isso em mente, para você conseguir substituir conscientemente, corretamente essas farinhas, o ideal é que você conheça essas farinhas, tá? Conheça o mínimo. Qual se ela é rica em fibras ou não, se ela é uma farinha que deixa sabor residual ou não, se ela absorve mais ou menos os líquidos da receita, tá? Para você sempre conseguir equilibrar e esperar um resultado final que venha. Por quê? Porque às vezes você está fazendo uma receita de bolo, por exemplo, e aí pede só farinha de arroz, né, na receita. Aí você não conhece muito das farinhas e pensa assim, eu vou substituir por farinha de grão de bico, né? Aí você pega toda a farinha de arroz e troca por farinha de grão de bico. E você espera um bolo com um sabor suave, por exemplo, um bolo de baunilha que você esteja fazendo, um bolo de laranja. E aí quando você faz essa substituição total da farinha de arroz branco, que é uma farinha neutra, por uma farinha de grão de bico, que é uma farinha que deixa sabor residual e altera o resultado final ali quanto à textura, você espera um resultado e o resultado que vem é outro, porque você fez uma substituição inconsciente. Você não sabia que quando você usa só farinha de grão de bico, o bolo fica com gosto de grão de bico, né? Porque a farinha de estrutura vai em maior proporção. Então ela fica assim, ela deixa assim o sabor residual na massa.